Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marcos Cruz e quero compartilhar com vocês algo super importante nesta semana a respeito da congregação ou de congregar coletivamente. Nos dias de hoje, muitos crentes estão pensando em congregar em casa, achando que talvez essa seja a melhor ideia para a sua vida. Nesse vídeo vou compartilhar com vocês sobre a importância que o culto coletivo tem para o cristão. Fique comigo até o final do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe essa produção com os seus contatos. Com certeza será edificante para você e vai ajudar a gente nesse canal. A nossa conversa de hoje começa pela leitura do texto de Hebreus capítulo 10, versículo de número 25, que diz: "Não deixemos de reunir-nos como a igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda quando vocês veem que o tempo de Deus ou o dia de Deus se aproxima." Glória a Deus por isso, né? O autor do livro aos Hebreus aborda um tema muito importante para os dias atuais. Cristo é suficiente para a igreja. Para esclarecer isso aos leitores, o escritor aos Hebreus fez comparações entre o Antigo e o Novo Testamento. Enquanto no Antigo Testamento a relação entre Deus e o homem foi tomada de muito temor, e a entrada, por exemplo, no Santo dos Santos, realizada uma vez por ano, foi sempre cercada de grande medo por causa do pecado, que podia gerar a morte do sumo sacerdote, e Deus, em razão de Deus não ter aceitado o sacrifício, no Novo Testamento, o acesso a Deus é livre, e detalhe, sem temor. O escritor do texto deixa marcas que sinalizam sobre as razões pelas quais não devemos ter medo. Primeiro, todo o nosso pecado foi colocado em Cristo. Por essa razão, devemos chegar-nos a Deus sem temor, exatamente, sem culpa, sem medo, sem preocupações que os homens do Antigo Testamento, por exemplo, tiveram. O texto de Hebreus, o capítulo 10, do versículo 19 ao 27, nos faz muitas exortações aos crentes para que eles participem do culto. Confira, por exemplo, o primeiro incentivo é que nós devemos entrar na presença de Deus com ousadia. Exatamente, nesse sentido, o crente, por exemplo, o texto não autoriza o atrevimento do crente, mas ousadia. Sabemos também que no Antigo Testamento a lei era severa para aqueles que praticavam o pecado. Grande parte da população daquela época tinha medo de congregar. E é isso que o autor do texto aos Hebreus procura demonstrar, que nós devemos ter coragem de entrar no templo de Deus com a consciência pura e livre para adorar ao Senhor, sabendo que, especialmente, Jesus perdoou os nossos pecados. E em segundo passo, devemos entrar na presença de Deus com inteireza de coração. Aconselho a vocês que seguem a esse canal que procurem ser transparentes com o Senhor. Por exemplo, homens como Isaías, Jeremias, Pedro e outros que exerceram grande influência na história de Israel, também na igreja, disseram a Deus exatamente quem eles eram e como se sentiam. Por exemplo, Moisés disse que era pesado em palavras. Há quem entenda que Moisés era um homem de língua presa, mas eu posso pensar que ele era um homem direto nas palavras, sem arrodeio. A posição que Moisés ocupou no Egito, por exemplo, nos faz pensar e considerar que ele foi um homem direto na sua fala. Mas e Isaías? O texto nos deixa muito claro, lá no capítulo de número 6 do livro do profeta, que Isaías era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Já o Jeremias disse que se sentia como criança e Daniel disse que era como um pecador. Bom, e você? Como se apresenta diante de Deus e como se sente? Não tente criar uma identidade errada de si mesmo, porque Deus conhece os seres humanos. Então, já que uma vez falamos disso, vamos para uma próxima consideração. Exortação que está no texto de Hebreus. Considerarmos uns aos outros.
O texto é uma chamada à prática da fé. Cristianismo sem fé não funciona. O evangelho é fé e práticas de fé. O autor incentiva os crentes a encorajar uns aos outros. Por essa razão, no versículo 25, o autor deixa claro que não devemos abandonar as nossas congregações, como é costume de muitos. Muitos têm feito isso. Percebam que no capítulo 10, a palavra culto é repetida algumas vezes. Por quê? O culto é um encontro de louvor a Deus ofertado pela igreja, mas não é disso que vamos tratar aqui nesse texto. Vamos falar apenas do que o culto proporciona aos seus participantes. De acordo com o escritor, no culto há, entre outras coisas, incentivos e encorajamentos. Os encontros, as orações, os estudos, os encontros de louvor, de diálogos e outros meios que nós encontramos no culto servem inclusive para nos encorajar. Diante desse mundo tão aterrorizante, onde as pessoas precisam buscar coragem diariamente para honrar os seus compromissos, receber coragem da parte de Deus, com certeza é uma bênção. Deus quer nos encorajar, Deus quer encorajar o ser humano. Então, querido, eu vou parando por aqui, mas deixo essa reflexão para você. Se você gostou, mande esse vídeo para os seus colegas e amigos. Curta e compartilhe como eu já pedi. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus e não deixe de congregar. Você precisa da igreja.